abençoe a todos. Eu sou o pastor Rego Antunes, aqui da Segunda Igreja Presbiteriana em Várzea Alegre, no Ceará, e eu gostaria de tratar a respeito da igreja em frente à pandemia e em frente às questões de governabilidade, os governos seculares e a igreja. A igreja nunca foi prioridade para o mundo. O mundo, os incrédulos, têm uma visão distorcida de Deus e tem uma visão distorcida daquilo que é importante para Deus, porque é óbvio, o mundo jaz no maligno. Mas eu queria tratar isso falando a respeito de um documento que eu escrevi. Esse documento depois poderá ser disponibilizado, cujo título é: Antes de tudo, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Essa não é uma frase minha, é uma frase do apóstolo Pedro, quando, na primeira perseguição ocorrida à igreja, ainda lá em Jerusalém, fazia poucos dias, poucas semanas que Jesus havia subido aos céus, já havia ocorrido Pentecostes. Pedro e João estavam indo orar no templo e havia um homem paralítico que estava pedindo esmolas. Depois daquela ocasião, ou naquela ocasião, Pedro e João, que estavam indo para essa oração, eles param e dizem àquele paralítico que não tem ouro e prata, mas o que eles têm, eles dão, que é a cura daquele homem no nome de Jesus. E aí eles são perseguidos. O texto diz assim, que em seguida deles terem curado aquele homem, em seguida deles terem feito o bem àquele homem, as pessoas começaram a se aglomerar. E depois dessa aglomeração, eles aproveitaram para pregar o Evangelho. Eles começaram a pregar. Eles não pregaram sobre a cura do homem, eles pregaram Jesus. É essa a mensagem da igreja, Jesus. A igreja erra quando ela não prega Jesus e ela faz com que o mundo fique pensando coisas erradas a respeito dela, exatamente porque muitas vezes a igreja não tem feito o próprio papel, que é pregar o Cristo crucificado. E aí as autoridades prendem, crucificado e ressuscitado, e aí as autoridades prendem Pedro e João e dizem assim: o que vamos fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Nesse nome era no nome de Jesus. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julguem vocês se é justo diante de Deus atender vocês antes que atender a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Veja, a primeira vez que a igreja de Jesus Cristo sofreu perseguição foi quando os apóstolos Pedro e João pregaram a ressurreição dos mortos, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O contexto é conhecido e eu acabei de dizer a vocês. Um homem paralítico, acostumado a estar pedindo esmolas ali na porta do templo. Pedro e João vão até lá, como de costume, e eles acabam curando aquele homem. Quando eles veem a aglomeração de pessoas, eles aproveitam para pregar. Diante desse texto, muitas pessoas erroneamente têm ensinado que os apóstolos foram perseguidos porque curaram o paralítico. Claro que não foi esta a verdade, ninguém seria preso por isso. Eles não foram presos porque curaram o paralítico. O motivo da prisão foi a pregação de Jesus Cristo como Senhor ressuscitado, como Messias, Salvador. Olha a sequência do texto. Tendo Deus, essas são palavras de Pedro, tendo Deus ressuscitado o seu servo,
enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Veja que o problema é sempre Jesus. Pregação sobre Jesus. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Perceba o seguinte, que após o milagre, os apóstolos passaram a pregar sobre Jesus. O milagre, ele serviu como mel para atrair as abelhas. O milagre serviu como mel. Eles não pregaram de novo, eles não pregaram sobre o milagre. Eles aproveitaram o milagre, a aglomeração para pregar Jesus. Quando Pedro viu a multidão, ele não perdeu tempo, aproveitou para cumprir o seu dever, que é de pregar, e que é o dever da igreja de todos os tempos. Pedro pregou o evangelho de Jesus Cristo e isso incomodou alguns e principalmente as autoridades. Essas autoridades quiseram, pela primeira vez, calar a igreja. Prenderam Pedro e João, tentaram forçá-los a parar de pregar, mas eles não tiveram medo de dizer que jamais parariam. Pedro e João, já sob acusação e na frente dos líderes religiosos, não tiveram medo de dizer. Veja o que Pedro disse. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A pregação é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Não depende do aval do governo, não depende do aval de nenhuma autoridade humana. Pregação é obediência ao Senhor do mundo, que é Jesus, ao Senhor da igreja, que é Jesus. Se a igreja tiver que ser perseguida, ela será perseguida. Se os cristãos tiverem de ser presos e mortos, que sejam. Jesus nunca escondeu que o mundo o odeia e, consequentemente, ao seu povo, à sua igreja. Jesus disse assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantando todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus nunca escondeu que perseguiram a ele e perseguirão a igreja, que tentaram calá-lo e vão tentar calar a igreja. Some-se a isso que o apóstolo João, já idoso, com quase 100 anos de idade, escreveu no evangelho dele: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, disse Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, e aqui ao mundo no sentido do mundo maligno, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, lembre-se, Jesus dizendo, se me perseguiram, perseguirão também vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes tivesse falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Não podemos, e aqui uma palavra para todos os cristãos, nós não podemos nos admirar que o mundo não goste da igreja, ou que não ligue se as suas portas estão abertas ou fechadas.
João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 13, meus irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Por isso, para um cristão que conhece a Bíblia Sagrada, a perseguição religiosa, seja explícita, seja uma perseguição velada, não é novidade. O Senhor Jesus nos advertiu que isso iria acontecer em muitas ocasiões e por isso o Senhor Jesus nos preparou para isso com vários e vários textos bíblicos. Mateus capítulo 5, do 10 ao 12, Mateus capítulo 10, inclusive ele diz que nós seríamos perseguidos pelos membros da nossa própria família. Mateus 16, 18, que é conhecido, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é vencedora sobre qualquer obstáculo, na verdade. João 3, do 16 ao 21, diz que o mundo está nas trevas, e quando a luz do Evangelho chega através da igreja, através da pregação do Evangelho, chega, as trevas tentam se esconder, as trevas têm ódio da luz, que é a pregação do Evangelho. Eu quero que você saiba que existem guerras espirituais que o mundo não enxerga, porque o mundo é carnal, o mundo jaz no maligno, o mundo não entende as coisas do Espírito de Deus. Para o mundo nós somos loucos, nós somos exagerados. Para o mundo, nós queremos viver na igreja. Falo isso porque em alguns lugares, os cristãos já faz meses são impedidos de adorar o Deus verdadeiro nos templos. Alguns tendo até condição de estar bem ali naquele templo. Um templo limpo, espaçoso, com todas as condições de higiene, as precauções possíveis. Mas ainda assim, os governos, alguns deles, não têm liberado as igrejas. Mas eu não posso cobrar discernimento espiritual de pessoas carnais. Os mortos espirituais são homens e mulheres mundanos. Não são aqueles que vivem nos bares, na prostituição somente, mas todo aquele que não reconhece a verdade de que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor de todas as coisas. Quem não reconhece que Jesus é Senhor, quem não reconhece que Jesus é o soberano, Messias, o Filho de Deus e que governa todas as coisas, esse aqui é mundano. Então eu estou tentando aqui preparar vocês para uma perseguição que se seguirá e também para essas tentativas de se calar a igreja. Esse texto não serve apenas para que você pense no aqui e no agora, quando se abrem outras coisas, mas não deixam a igreja abrir por conta da pandemia na qual nós estamos vivendo. Mas também para o futuro, porque a igreja sempre foi perseguida e ela sempre será. Mas nós não lutamos com armas carnais, nós lutamos com oração e com a pregação da palavra de Deus. Deixe-me terminar falando sobre as atividades essenciais. E aqui eu quero que você preste atenção. Uma pergunta para você: você sabe o que é uma atividade essencial? Se você perguntar a alguém que nunca levou Deus em consideração, essa pessoa vai responder que a atividade essencial é comer, beber, trabalhar e ganhar dinheiro. Mas se você tivesse a oportunidade de perguntar a Jesus, você tem ideia do que Jesus responderia? Você nem precisa gritar para o céu e perguntar: Jesus, o que é uma atividade essencial? Basta você ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Para Jesus, a atividade essencial é fazer a vontade de Deus. Essa é a atividade essencial. Agora, outra pergunta: você acredita que o mundo podre, cheio de pecados, atolado nas trevas, lotado de abortos, mentiras, roubos, falsidade, fofoca, intriga, adultério, você pensa que o mundo que é
mergulhado nessas coisas, sabe o que é uma atividade essencial. Se você acha que um ímpio mergulhado no pecado sabe o que é uma atividade essencial, então você é doido. Você é completamente pirado. Se você pensa que um ímpio, ainda que ele seja prefeito, governador, presidente, seja lá o que ele for, imperador, se você acha que um ímpio sabe o que é uma atividade essencial, então você é louco, meu irmão. A atividade essencial de um ser humano é a mesma atividade essencial que o Senhor Jesus Cristo disse, que era a atividade essencial dele, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Você acha que prefeitos, vereadores, o governador do estado, os senadores, o presidente da república, sabe o que é uma atividade essencial? E olha que eu não estou falando apenas sobre esse período de pandemia, eu repito, isso serve para toda a nossa vida, toda a vida da igreja, porque a igreja sempre é perseguida, sempre foi e sempre será, até o Senhor Jesus voltar. Você acha que essas pessoas sabem que é uma atividade essencial? Eu digo de novo, se você pensa que elas sabem, você é louco. A igreja de Jesus Cristo é quem sabe o que é essencial. Nós é que temos e que lemos e que conhecemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A igreja conhece. Nós sabemos o que é uma atividade essencial. Adorar a Deus, cultuar a Deus, não virtualmente, mas juntos. Quando nós tivermos certeza de que nós não estamos colocando a sociedade em risco, nós vamos ter sim de voltar. A igreja de Jesus Cristo é quem sabe o que é essencial. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador dos homens, que perdoa pecados, então eu acredito que aquilo que chamamos de atividades essenciais deve ter alguma relação com Ele. Se você é cristão e não sabe qual é a atividade essencial de um ser humano, então você não é cristão. Nunca foi e eu nem sei se você vai ser. Deus anda longe de seus pensamentos, se você não sabe que a atividade essencial diz respeito a Deus. Aquilo que é essencial é Deus, é a glória de Deus. Aquilo que é essencial está descrito no primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Escute, Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a tua alma e com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento porque Deus está sempre em primeiro lugar. As igrejas, e infelizmente aqui, as igrejas, dentre as quais as principais são as igrejas pentecostais que recebem políticos nos seus púlpitos, como se eles fossem irmãos, entregam os microfones a esses políticos, dão honras e dão horas para que eles falem lá no púlpito, para que eles mintam ao povo, para que eles mintam para a igreja de Jesus. Depois do show de mentiras, um monte de glórias indevidas, o político vai embora, esquece dos crentes, porque para eles, os crentes são um bando de loucos que no domingo deveriam estar na praia ou numa piscina, mas que estão na igreja. Então eu pergunto de novo, você acredita que essas pessoas sabem o que é uma atividade essencial ou é a Bíblia que sabe o que é uma atividade essencial? Jesus disse algo sobre a igreja que precisamos nos lembrar diariamente. Quando digo que nós todos precisamos nos lembrar disso diariamente, eu me refiro aos cristãos de verdade que entendem o valor da igreja para a sociedade. Porque o valor da igreja primeiro está relacionado a Deus, depois está relacionado à sociedade. Porque a igreja foi criada por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para a glória de Deus e depois para o bem da sociedade. Não como uma ONG. A igreja não é uma ONG. Ensine isso às pessoas. A igreja não é uma ONG.
A igreja não é um lugar para distribuir cestas básicas. A igreja é um lugar de se pregar, pregar e pregar e pregar e pregar e pregar a palavra de Deus. Nós temos muitas ONGs. Nós já temos ONGs demais. Nós já temos lugares que dão cestas básicas demais. Mas a igreja que prega Jesus Cristo, só há uma. Se a igreja se cala e deixa de pregar e deixa de cultuar a Deus, junto com os irmãos, com as irmãs, com aqueles que amam a Deus de verdade, quem é que vai fazer isso no lugar da igreja? Eu não estou dizendo que a igreja não deva contribuir com a sociedade no sentido de dar cestas básicas, ajudar os pobres. É claro que a igreja faz isso, é óbvio, todo mundo sabe que as igrejas têm feito isso faz 2000 anos, mas essa não é a atividade essencial. A atividade essencial da igreja é pregar, porque se a igreja não pregar a Jesus, quem é que vai pregar a Jesus? Os anjos não descerão do céu para pregar Jesus. Jesus deu ordens à igreja para que a igreja falasse a respeito dele. Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, se você estiver interessado realmente em saber o que é atividade essencial para a sociedade e para você cristão, você precisa rever todos esses textos bíblicos, você precisa meditar neles, você precisa falar sobre eles, você precisa ensiná-los a você mesmo e aos outros. Nós é que sabemos o que é atividade essencial, não porque nós somos mais espertos, não porque nós somos mais inteligentes, mas porque nós lemos a Bíblia, a palavra santa de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é quem diz o que é essencial. Não é o governo que diz, não é o governador que diz, não é o presidente que diz, nem nenhum imperador, nenhum império humano. Jesus Cristo é quem sabe o que é essencial. Ele é o Criador dos homens, Ele é o Salvador dos homens. Esse sim sabe o que é essencial. Então que Deus abençoe a igreja, que nós saibamos discernir os tempos, perceber aquilo que já passou dos limites e perceber aquilo que a igreja ainda deve se submeter ao Estado. Porque realmente a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às leis do nosso Estado, em Romanos 13, mas, antes de tudo, como é o título desse breve texto, antes importa obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens. Vamos obedecer a Deus primeiro. Aquilo que os homens estiverem fazendo, que esteja de acordo com a palavra de Deus, nós vamos continuar obedecendo. Aquilo que os homens estiverem fazendo, que começa a extrapolar a palavra de Deus, a igreja deve se levantar, se erguer e dizer não. Não, ainda que a gente seja preso e morto, o amor a Deus vem primeiro. Deus abençoe você.